Né? É isso mesmo, esses livros assim não pode correr muito não, porque é reflexo do Evangelho. Vamos pegar agora o resto para falar do Evolução em Dois Mundos, né? Hoje nós estamos falando Evolução em Dois Mundos, no capítulo 5, Células e Corpo Espiritual. Então, nós temos que compreender que se existem células físicas, existem células perispirituais. Que a estrutura do padrão dessas células é mais energética do que formal. Se nós encontramos o núcleo da célula como aglutinação de corpúsculos, o núcleo da célula espiritual é quase um microcentro de força, com irradiações energéticas. As células então têm uma feição mais energética do que corpuscular. Está claro? Então, se nós olhássemos o corpo, nós iríamos até, no primeiro momento, identificar com as mesmas características. Mas se alguém pudesse colocar a mão no nossa capacidade de percepção, nós iríamos ver além das infraestruturas corpusculares para encontrarmos as irradiações das células, em sua feição de realidade. Quando você fala corpuscular, quer dizer que é mais material? Mais material, átomo, elétron, né, assim? E quando você adentra nessa estrutura, você vai pegando mais a energia que elas são construídas. No perispírito. No perispírito, né? Mas vamos lá para ver se é isso mesmo que a gente fala aqui, inspirado talvez, né? Assim, para ver como é que a coisa se dá pela leitura do livro. Então, mas a inspiração, ela é muito, assim, ela é sensacional. Você vê, né? Então não é minha, não. Então, não acha que eu sou sensacional? Não é assim, sensacional quem te inspirou. Não fica vaidoso, É ele lá que tem o mérito, né? Não? A partir do momento que você consegue passar isso para outras pessoas. Isso mesmo, aí já é uma parte de dedicação daquilo que nós já fizemos no passado. Exatamente. Né? Não tem nada de sensacional. Princípios inteligentes rudimentares. Então, os princípios inteligentes também têm sua hierarquia. Né? A forma de expressão de um princípio inteligente está relacionada ao corpo que o reveste. Um átomo de hidrogênio é uma forma corporal do princípio inteligente muito rudimentar em relação à tabela periódica que a química estuda. Então eu poderia dizer que o átomo de hidrogênio é muito mais rudimentar do que um átomo de hélio, em potenciais de poderes afetáveis à vida, apesar da importância que o átomo de hidrogênio tem nas suas funções específicas. Quanto mais eu vou dilatando a minha natureza interior, então nós estamos falando do princípio inteligente, e expande as suas energias de acomodação das partículas, mais ele vai ganhando corpos diferentes. Em se tratando da tabela periódica, os corpos das últimas camadas de elementos radioativos é a expansão da capacidade da formação dos princípios do centro de forças, em que isso vai se padronizar em conjuntos cada vez mais amplos. É um micro centro de força e que dilata as suas energias, porque ele começa a exercer funções características mais da energia, porque a transição da matéria para o vegetal, ele terá que ter a insinuação de uma energia vital. Então, a energia vital é a evolução da radioatividade nos reinos minerais, né? Então, os elementos radioativos estão em processo de transição para a energia de vitalidade que nós precisaremos no reino vegetal. Alguma coisa acontece nas estruturas dessas irradiações para que elas conotem os caminhos para o campo da vitalidade no reino vegetal. Seria uma transformação. Transformação das energias, como também a transformação das matérias. Né? Então, agora imagina a expansão da consciência do princípio inteligente estudando a tabela periódica. Já seria para nós uma dinâmica muito grande de conhecimento da expansão da mente desses princípios inteligentes. Nós estamos falando de uma mente muito rústica, em que os princípios ali estão muito mais
na latência das energias que um dia vão se transformar em energia vital no reino vegetal, em emoções no reino animal e em pensamento no reino quê? Combinado. Então o pensamento é a evolução das emoções, que é a evolução da vitalidade, que é a evolução das irradiações. Todas elas pautadas em campos diferenciados de expressão do próprio ser. Não é assim? Então a gente vai vendo que tudo tem um dilatamento de continuidade, né? Esse tanto de elementos nocivos que está sendo espalhado aí pela atmosfera toda para combater os animais, os bichos, que a gente precisa deles, etc e tal, que estão contaminando todas as nossas frutas, verduras, etc, etc. E a gente está ingerindo isso tudo. Isso não é isso não é prejudicial para nós? Prejudicial para nós que não sabemos adaptar as coisas às nossas necessidades reais. É assim, então nós sofremos as consequências, porque o nosso organismo ele é uma estrutura que nós podemos dizer baseada em forças como a medicina fala que existe a predisposição à saúde. Como é que chama aquela expressão? Esqueci o nome aqui. Predisposição à saúde. Ela sempre vai ela vai sempre criar uma predisposição para ficar saudável, ajustando as dificuldades que ela apresenta diante da adaptabilidade, uma plasticidade. Eu só esqueci a expressão que eles usam. Vamos ver se depois vem na cabeça aqui. Então vamos dizer o seguinte: todos os elementos da vida eles se tornam perniciosos em nós porque nós não temos o domínio moral que exige a predominância sobre aqueles elementos. Então, a própria doença criada pelos vírus, bactérias, é uma incapacidade nossa de administrar e dominar esses princípios. Chega uma hora em que a nossa corrente evolutiva é tão grande que esses elementos, ao entrar em contato com a nossa natureza irradiante, eles transformam a natureza deles mesmos e, vamos dizer que um pernilongo atingindo esse estágio de manifestação, ele deixaria de ser pernilongo para ser um agente de contribuição no processo existencial. Porque no fundo, eu tive que adaptar o vírus à afeição de célula. Fui ajustando todos os elementos para dominá-los. No início é uma luta. Chega uma hora que a minha condição moral fala assim com eles assim: agora em vez de você ser um elemento mau para mim, você vai ser um elemento útil para mim. Então o esporanjo virou célula epitelial, os elementos da natureza aos poucos sendo domesticados por nós foram se transformando em músculo, em nervos, em órgãos, né? Assim, nós podemos dizer que nas infraestruturas como bactérias, cianofícias, eles se transformam nos elementos mais simples da natureza corporal. Mas em se tratando de organismos mais complexos, como os animais, nós vamos dizer que um órgão, ele é uma estrutura de um animal ajustado à função que o órgão em si desenvolve. Um animal que tenha características similares ao que o órgão vai fazer. Então, vamos dizer que um coração pode ser um desses animais intermediários no seu processo evolutivo que, adequados justamente ao nosso campo mental, ele se transforma num órgão do coração. Se ela... Eu estou girando hipótese aqui demais, mas vamos... um tigre, um leão, um coelho, a gente não sabe. Não é assim? Então, conforme o padrão evolutivo, ele se transforma em órgão. Conforme a estrutura psíquica, ele se transforma em célula. Célula epitelial, célula do estômago, célula do intestino. Quanto mais desenvolvido, mais ele tem a capacidade de reger instrumentações mais específicas. Basta ver que os nossos espíritos, eles se ajustam exatamente ao cérebro, que é o órgão que mais representa a evolução espiritual do homem na Terra. Tá claro?
Então, essa estrutura neurológica aqui é a adequação evolutiva de um espírito humanizado. É o órgão mais profundo que nós temos no corpo e o único que ajustaria o espírito na sua colocação identificadora com a função corporal que ele administra. Inclusive, só para ilustrar aqui, eu estou com uma reportagem da super interessante, falando, né, que a mitocôndria, que é uma das células da gente que produz, né, energia, respiração, era uma bactéria. Né? Então, Você vê, né, é uma bactéria da natureza, regida sobre a nossa mente. Nós adaptamos a bactéria e falamos assim, ó, você vai virar uma estrutura diferente, você vai virar uma mitocôndria em função de mim. Então, hoje, por exemplo, o vírus da AIDS, né, como a gente já falou algumas vezes, ele tem uma função adaptadora muito grande, por exemplo, o vírus da AIDS, os vírus em si. Imagina eles transformarem numa série de adaptação no nosso corpo, com uma facilidade muito grande de adaptação às circunstâncias materiais que a vida nos apresenta. Imagina eu domesticá-los, colocar sobre o meu domínio e eu criar nele um padrão de adaptação que eu posso ser colocado na Lua, posso colocar em Marte, posso ser colocado em Júpiter, que adequadamente, aos poucos eu ia sofrer um pouquinho um revertério de inadequação ao ambiente, mas aquelas células do corpo, do pulmão, elas iam fazer o quê? Uma metamorfose de ajustamento ao ambiente onde ele está localizado. Então, nós não compreendemos o aparato que nos reveste a vida. Samuel, por isso que essa questão, por exemplo, de autocura, que é quando a gente consegue, vamos dizer assim, adaptar essas bactérias, essas células que vêm no nosso corpo, né, com essa administração do pensamento. Isso e mesmo. Sem o uso de um remédio, de alguma coisa assim, a gente consegue se autocurar. Isso mesmo. Vocês verem que o Francisco de Assis, por exemplo, ele ia fazer uma palestra e os bichos, os pássaros, ajustavam a escutar, não da forma como nós escutamos. Então, os pássaros desciam na árvore próxima, os animais estivessem ali, né, assim, de vez em quando, por isso nossos gatinhos, nosso cachorro fica lá no cu também, já se adaptando à condição mental né, assim, que nós estamos, os peixes, né, assim. Agora você imagina isso em decorrência das vibrações morais que o ser está fazendo. Mas imagina quando isso atinge tanto o ambiente externo das suas ondas vibratórias, como os elementos mais próximos de si. Samuel, Né? quando o Paulo de Tarso foi picado por aquela serpente, foi esse o processo? Ali provavelmente foi um auxílio do plano espiritual, né? Que o Paulo, apesar das transformações que ele estava passando, conscientemente ele não estava, ele tinha uma nobreza de caráter, né? uma postura rígida de valores morais, né? E um amadurecimento espiritual no patamar que ele se encontrava, mas não chega num padrão em que os espíritos mais elevados estão localizados, né? Mas está a caminho, provavelmente algum tipo de ajustamento nesse sentido ele já está fazendo, como nós estamos fazendo hoje, né? Na medida que nós alimentamos de padrões mais elevados na nossa vida. Vamos então falar um pouquinho desse primeiro parágrafo aí, vamos ver como é que é. Nós vemos o título, né? O título seria, pelo menos. Com o transcurso do Eros, então, se nós achamos 90 anos muito, o processo evolutivo dos princípios inteligentes é Eros, viu? Você vê como é que a coisa vai mudando. Hoje nós estamos até bem na fila. Está vendo que nem tudo é uma? Já é 90 anos, já é 100. Não é assim? A nossa tabela periódica é bem complicada, porque a gente fica ali no nitrogênio, no oxigênio, vai até o urânio. Vai. A partir do urânio, tudo é artificial, né? Isso mesmo. Então o homem ajuda a evolução do princípio inteligente também. Porque ao criar instrumentação
de elementos artificiais, ele está dando objetividade para que princípios inteligentes possam se adaptar àquilo que o homem, como um agente inteligente da vida, auxilia no processo da evolução. E não só na tabela periódica, não. Quando o homem ajustou a mente dos animais para domesticá-los, é como se nós fizéssemos a mesma coisa ao padrão dos animais. Porque se eu domestico as partículas para serem produzidas elementos de utilidade a benefício da vida humana, eu também, ao aproximar dos animais na sua domesticação, é como se eu instaurasse no psiquismo animal um padrão de valores de uma tabela periódica interior em que ele se ajustasse às condições humanas. Os animais domesticados é o princípio da humanização que nós estabelecemos para ele, a caminho deles se transformarem em homens no amanhã. Eles podem não entender muito não, mas eles já conseguem compreender algumas coisas que nós afetivamos para eles. Eles falam assim, não sei porquê, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Não é assim? O primeiro nível está bem periódico, depois vem uma molecular, né? Isso, aí vai para cima, aí para frente. Imagina quando chega na tabela periódica da mente, em que as estruturas estão ligadas às emoções e pensamentos. Se existem os pensamentos rudimentares, como traços de pensamentos animais, que não têm continuidade, mas têm raios de manutenção transitória, os primeiros campos de irradiação da mente, no sentido bem rústico, nós podemos catalogar como o hidrogênio mental da criatura humana. Quando ele associa esses pensamentos a planos mais novos, ele começa a associar em planos de pensamentos mais amplos de manifestação, como se nós criássemos uma amplitude de elétrons na capacidade de pensar, criando então uma estrutura de pensamento mais complexo. A matemática cria irradiações mentais diferentes do poeta, do musicista, criando então uma verdadeira tabela periódica de pensamentos. Não é assim? Em que um estudioso da área poderá decifrar a qualidade do espírito conforme os pensamentos que ele emite. Quer dizer que se você pegar aquela escala espírita, na verdade é uma tabela periódica de espírito. Isso mesmo, né? Porque tudo é tabela, né? De articulação de valor. É assim que a gente funciona. Com o transcurso dos erros, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar. Então, veja bem, o princípio inteligente da natureza, ele é um elemento rústico, vegetal, animal, mas desencarnando, ele sofre a metamorfose de revestir-se em forma de células no nosso corpo. Existem células neurológicas, existem células do coração, existem células do pulmão, existem células. Quantas experiências reencarnatórias o organismo humano oferece ao princípio inteligente, que na natureza é um protozoário, é um pteridófito, e na natureza humana assume funções específicas em que a célula o ajusta a um trabalho operário de aquisição de valores por repetição de funções. Não é assim? Então a natureza conjuga o processo evolutivo junto com os princípios inteligentes que estão na natureza aberta em si. Qual que é o processo que determina que ele está descendo ou que ele está subindo? Ainda nós não sabemos determinar. Na verdade, existe uma escala a partir da bactéria que faz com que a gente vá ao banheiro, por exemplo. Se fossem as bactérias, a gente não saía do lugar. Né? Você vê, né? Então, numa escala a bactéria menor, digamos que o golfinho vai ser um neurônio. Isso. Né? Isso. Tá numa E a bactéria ela é uma evolutiva célula rústica do intestino. fundamental, né? Isso mesmo. Só que agora você imagina o salto evolutivo que um princípio inteligente na natureza, ele dá o salto quando ele entra em contato com uma formação celular. Ele aprende tanto com aquela função, porque o grau de vida que cada célula oferece a eles são graus diferenciados. Uma célula do sangue, ele vive muito rápido. Algumas células epiteliais vão viver muito rápido, que você queima energia, a célula morre, processo de reprodução, mas é o suficiente num processo de repetição, porque o processo reencarnatório dos princípios inteligentes é parecido com o nosso, a diferença é só o tempo, como se uma célula de sangue vive, sei lá, um dia, algumas horas,
ele vai ter que ficar muitas vezes como célula de sangue para fixar os valores que a célula do sangue em si oferece para ele. Que quando ele desencarna, ele já não consegue ser aquele princípio inteligente que ele era num estado inferior de evolução. Ele deu um salto evolutivo através da transmutação da natureza externa, que podemos chamar de corpo ciclópico do universo, em decorrência com os corpos dos seres que são o universo em miniatura, em desenvolvimento, para que há uma conjugação de apropriação e desenvolvimento na perspectiva evolutiva de todos os seres. Né? Ô Samuel, igual por exemplo, vou falar um exemplo aqui. Por exemplo, um tumor primário, quando ele distribui lá as células, a metástase, ele libera uma substância que alimenta. É como se aquele tumor fosse uma célula mãe e alimentando os filhos. Olha, você vê como é que é. Você vê, só que ele... Eu acho que é um princípio inteligente Isso, daí. só que ele regrediu um pouco, Ah, porque a mente que o conduz não está bem. pois é. Se eu estou bem, eu faço uma regência dos princípios inteligentes para que eles possam desenvolver em linha reta. Mas se eu descarrego uma raiva, por exemplo, a raiva é como se fosse um choque energético em toda a estrutura celular, corporal, orgânica, todo o sistema circular, os sistemas funcionais do corpo, em que eles vão sofrer o padrão, como nós também sofremos o padrão das constituições da natureza exterior do nosso mundo. Não é assim? É um trovão, a chuva, quantos acontecimentos nos perturbam? Da mesma forma, nós também perturbamos um ambiente natural em que as células são colocadas. E conforme o nível de perturbação, eu promovo uma reprodução celular em forma disforme. Aquela reprodução celular que deveria nascer com mitose e meiose de forma natural, eu crio um diapasão de diferenciação, então em vez de ser uma reprodução natural, ela cria uma reprodução o quê? Descompensada. Aquela reprodução descompensada articula a deformidade do princípio inteligente que regride um pouco em sua forma existencial, padronizando a sua natureza mais primitiva e se transformando dentro de nós em quê? Uma metástase, um núcleo que funciona desgovernado por causa do nosso desgoverno mental. E dentro de uma palestra de aromaterapia que eu vi outro dia, porque a gente fica tentando entender, né, o que acontece as coisas. Aí eu vi assim que, por exemplo, a doença no pulmão, o pulmão e o coração, eles estão interligados. Que a doença no pulmão é consequência de uma tristeza do coração. Você vê, né? Então é uma coisa, né? Então, você vê a dificuldade de viver, né? A tristeza. pois é, a tristeza. Você vê. Ela vai criar expressões do ar. Dificuldade de respirar. E qual que é a árvore no nosso organismo? O pulmão. O pulmão. O pulmão é o protótipo da árvore, com suas folhas, com as suas ramificações. Isso mesmo. Não é assim? Então, ali vai todo circular das energias respiratórias, que vai trazer aquela função, uma distorção. Isso. E vai trazer, né? Cada órgão é uma representação evolutiva daquilo que nós conquistamos no passado. Você vê que as doenças estão muito relacionadas com o dono do corpo, né? Isso mesmo. Não é assim? Uma vez eu vi, né, no estudo daquele doutor, acho que é João Coutinho, né, que era um médico, e onde fala que quando você tem um problema de rinite, essas doenças alérgicas, é uma inconformidade com o ambiente familiar que você encarrega. Você Aí vê. você traz manifestações. Doenças da revolta, doenças da inadaptação. Gente, tudo que é distorção vai trazer doença em nós, gente. Não tem outra alternativa, não. Nós temos que ajustar. Né? Mas vamos lá. Ó, com o transcurso dos erros, prendemos as células como princípios inteligentes à feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágios mais nobres, nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação de inteligências que as senhoreia depois do berço ou depois do túmulo. Vocês veem que esses princípios estão aí
ora no campo espiritual, no perispírito, ora no campo material, no corpo físico. Eles também têm seus planos espirituais e seus planos materiais. Não é assim? Então, da mesma forma, nada dá salto na evolução. Tudo é aquilo que nós estendemos. A gente está estendendo hoje uma visão mais ampla hoje, mas é tudo igual ao que era antes. Em padrões muito o quê? Rudimentares. Mas é tudo a mesma coisa. Então, a mente de um animal, para ajudar os princípios inteligentes, ele tem que receber princípios inteligentes muito mais rudimentares do que os nós recebemos. Para o princípio inteligente habitar um corpo humano, ele tem que estar num padrão muito superior ao princípio inteligente que habita um corpo animal. Que a mente do animal, ele não tem tanta substância diretiva, de orientação, do que nós temos nas condições humanas. Imagina os princípios inteligentes do vegetal, do mineral, cada um deles. No mineral, então, é praticamente um princípio inteligente agregado com o outro, unido por forças gravitacionais de proximidade, que nós chamamos de atração molecular, não é assim? E que faz com que eles, em conjunto, vibram e vivam com aquela experiência, por exemplo, habitando numa montanha, numa pedra de cristal, numa pedra preciosa, não importa, mas tem suas modificações conforme a natureza da substância que eles vão revestir. No caso, são os mais rudimentares. Muito rudimentares, não é assim? Tanto é que em nós, o princípio inteligente mais rudimentar que vai habitar nosso corpo, ele vai se ajustar aos ossos, que representa a solidez dentro de nós. O reino que? Mineral. O reino mineral consolidado, o reino mineral aquático, nos líquidos intra e extracelulares, adaptando-se às condições do reino, dessa evolução mineral no tempo e no espaço, até que começa a entrar os elementos rústicos do fundo do oceano, que devem estar relacionados com os campos aquáticos do nosso corpo, que são verdadeiros peixes modulados ao movimento coletivo. Então, a história da evolução está na onde? No livro do nosso corpo. O nosso corpo é tão profundo que nós criamos a biologia para estudar, a fisiologia para compreender melhor. O que nós estamos estudando lá? Estamos estudando a evolução do princípio inteligente no tempo e no espaço. E é tão amplo que você tem que estudar matéria por matéria. Então hoje não dá para você estudar. Você tem que estudar, cara. Para você virar um médico especialista, você vai estudar um órgão só. Vai saber muito daquele órgão. Mas é especialista só do órgão. Vocês imaginaram o que é a natureza de um livro sagrado em nós, gente? O nosso corpo é o livro sagrado da evolução do princípio inteligente nas formas. Nós tecemos em nós um livro, tanto é que esse livro é decodificado em livros. Quantos livros existem para estudar uma célula, um corpo, os olhos? Tem livros aí, na verdade, se juntar tudo, pegar todos e falar assim, peguei a biblioteca toda que estudou célula, corpo, aí para assim, aqueles somos nós. Isso tudo que vocês estão estudando é nosso. Aí está eu corporalmente. Isso mesmo. Assim? Então você me corrija se eu estiver errado. O corpo físico tem células habitadas com princípio inteligente encarnado. Isso. E o corpo perispiritual tem células habitadas por espíritos inteligentes desencarnados. São 7 corpos. Imagina quantos planos espirituais existem para a célula. Como existe para nós, porque nós estamos habitando no corpo físico e temos o corpo espiritual, nós podemos dizer com clareza que nós somos células vivas de um corpo ciclópico, cuja mente de um espírito sustenta o planeta Terra. Que é a mesma coisa. Só que nós somos células que pensamos, falamos, articulamos e trazemos muito problema para o dono. Mas vamos voltar a esse assunto daqui a um mês.